Escalar é possível como a imobiliária? Na minha visão, Rosalvo, me perdoe, é sim. Porque como é que eu vou escalar? Eu vou escalar ela a partir da minha carteira de locação e não só em crescimento. Eu vou escalar a imobiliária através do faturamento. Sua imobiliária tem limite de crescimento? Esse é o título desse podcast. Eu com você, você comigo, né? Você já sabe, tem alguns podcasts que eu faço sozinho, voltado a algumas dúvidas que os ouvintes têm, para quem me assiste tem. E esse é um assunto que o pessoal vem discutindo, vem falando sobre problemas de crescimento, sobre problemas de resultados, sobre dúvidas de como é que a imobiliária pode crescer ou não e limites. Eu vim aqui com essa camiseta hoje, em homenagem a isso. Eu gosto muito de convenção de clientes. Esse é um cliente nosso de Jaú, chama-se Imobiliária Jaú. E nós crescemos tanto que a grande pergunta, nós já estamos na 4ª convenção, é se nós estamos no limite de crescimento, mas tem um azinho no meio aqui, ó, não limite. Então, será que nós estamos no limite ou será que é o não limite? Então, esse é um papo que a gente vai ter hoje sobre como é que você entende e que ultrapassa limites e entende que não há limites para o crescimento da sua imobiliária, para que você possa evoluir cada vez mais. Sempre aí com o oferecimento da Laís, que é uma empresa que investe no mercado imobiliário, acredita na sua imobiliária, por isso está investindo com a gente. Também da Alpop, que também, obviamente, é uma empresa que acredita no seu processo. A Laís, para a gente falar um pouquinho rápido, você já conhece, hoje a inteligência artificial de maior sucesso no mercado imobiliário, tem trazido muito resultado para as imobiliárias. E a Alpop é uma garantidora de locação especializada em contratos de valor mais baixo e, pasme, também pessoas negativadas. Eu acho que vale a pena você conhecer a Alpop, conversar com o pessoal da Alpop e ver como é que é essa história, como é que funciona e se pode ou não auxiliar a sua imobiliária. Imobiliárias, principalmente do interior, imobiliárias que atendem mais um povo mais popular, por exemplo, e isso acontece sim, tem tido bastante resultado com a Alpop que vale a pena aí. Fechou? Então vamos começar entendendo quais são as armadilhas que um gestor deve evitar ao tentar escalar um negócio de base sólida. Primeira coisa que você vai falar para mim, mas peraí, escalar é possível como a imobiliária? Na minha visão, Rosalvo, me perdoe, é sim. Porque como é que eu vou escalar? Eu vou escalar ela a partir da minha carteira de locação e não só em crescimento. Eu vou escalar a imobiliária através do faturamento. Eu, Rosalvo, defendo a tese, tanto que é um produto que eu criei há muitos anos atrás, o pessoal vem tentando adaptar, que eu chamo de receitas inovadoras, que são as receitas que às vezes você não está tendo dentro da sua imobiliária, não está enxergando, e são receitas fantásticas, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, taxa de bonificação de boleto. Se você recebe hoje um boleto da escola do seu filho que diz ali, desconto para pagamento em dia, se a pessoa não paga em dia, ela já tem um custo maior, porque ela não teria esse desconto. Imagina o que isso representa para a sua imobiliária. Número 1, vai reduzir a sua inadimplência e número 2, você vai ter uma rentabilidade muito maior. E dentro disso há uma série de receitas, que eu chamo de receitas inovadoras, que a sua imobiliária pode ter sim de crescimento. Na questão das vendas também é indiscutível, porque eu posso ter mais equipe, eu posso ter estruturação e eu posso sim crescer. Eu vivo isso todo dia. Várias imobiliárias se transformaram em líderes aí junto com a gente. Eu não estou dizendo que eu sou mágico ou que meu escritório que faz esse processo, não. A gente faz parte do nosso cliente, a gente está junto. Eu sempre digo que eu gosto de dizer que qual é o meu remo? Vamos remar junto em virtude do crescimento. Então, não estou dizendo que é eu que faço isso, aquilo, não. Uma das coisas que eu acho que derruba as imobiliárias, que eu já percebi muito, é, às vezes, fazer contratações sem processo. Vou dar um exemplo. Investir em marketing. Se eu investo em marketing, eu não tenho uma equipe preparada, por exemplo, se eu não cresço meu time se eu cresço meu time sem uma cultura, isso vai dar problema, porque eu posso misturar a inovação com o improviso.
Então, em vez de eu escalar a imobiliária, eu vou acabar escalando o problema. Então, vou dar um exemplo bem prático. Você vai lá, investe em marketing, pode ter um volume de lead Y, mas o teu time não suporta o atendimento, o teu time não está capacitado para fazer a conversão em visita. E, às vezes, o controle da tua gerência, o seu controle está assim, lead, proposta, fechamento. E aí é lógico que, às vezes, os números estão complicados. Então, por quê? Porque não tem um processo. Eu sempre digo que é o lead, a conversão para a visita, aí sim a conversão depois para a proposta, para depois a conversão para fechamento. Se eu entendo cada degrau, eu consigo entender aonde está o problema nesse sentido. Algumas imobiliárias, eu percebo que reclamam um pouco da questão de custo. Reclamam um pouco da questão de, por exemplo, DRE. O que é o DRE? Para quem não sabe, né? O DRE é uma demonstração de resultados. Então, o DRE, o objetivo hoje, você pode fazer por locação, você pode dividir no ataque da locação qual é o DRE, você pode dividir na administração da locação qual é o DRE, você pode dividir nas vendas qual é o DRE, você pode ter esse controle sim mensalmente. Inicialmente, eu acho que você tem que pensar globalmente no que se refere à sua imobiliária, ou seja, um DRE total, porque, por exemplo, eu tenho alguns clientes de consultoria onde a gente vem crescendo pra caramba. E aí um dos crescimentos envolve um lado complicado, às vezes, que é um autocomissionamento da equipe de locação, por exemplo. E aí uma das reclamações é, poxa, mas será que a pessoa não está ganhando demais? E eu sempre digo que, cara, se ela faturou, ela tem o ganho dela. Talvez você que esteja me ouvindo diga assim, mas, poxa, quem está pensando uma besteira dessa de que o cara está ganhando demais se ele trouxe a conversão para a imobiliária, ele tem que ganhar. É que, às vezes, dependendo da imobiliária, este percentual de ganho acaba refletindo no caixa da imobiliária, porque a imobiliária acaba, muitas vezes, e está cheio de imobiliária assim no Brasil, às vezes dependendo, pasme, do primeiro aluguel, para que ela auxilie a pagar as contas. E não é só uma imobiliária pequena assim, não. Então, caraca, nesse sentido eu diria o quê? Eu não posso confundir faturamento com lucro, eu não posso querer ignorar as despesas operacionais, mas eu, Rosalvo, entendo o seguinte, eu já tive casos de imobiliárias caindo na receita, ou seja, tendo complicações, caindo carteira, e aí ocorreu de nos contratar, estou falando até de imobiliária grande. Então, olha o desafio para você entender. Primeiro, parar a queda. Para a queda. Depois você muda o processo, muda o sistema para você voltar a crescer. Então é óbvio que isso é muito complicado e muitas vezes a imobiliária acaba entendendo que, poxa, peraí, eu estou crescendo, mas o meu custo operacional está um pouco alto. Meu DRE está um pouco complicado, mas é porque está avaliando somente o DRE do ataque da locação. Que é óbvio, se eu tenho um comissionamento e estou entrando locação, meu time está ganhando bem. Se for um CLT, piorou um pouco, ok? Mas a pessoa não está enxergando que ela está precisando fazer um investimento para que ela volte a crescer. Vamos imaginar uma imobiliária com 2.000 imóveis, com 3.000 imóveis na carteira, com 1.500, seja lá o que for, e ela caindo. Então você imagina você fazer a reversão disso. E eu já tive várias imobiliárias onde passei por isso, onde a imobiliária vinha caindo a carteira. Então, primeiro, freia-se a queda, muda o processo para ela voltar a crescer. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é entender essa situação. Então, é óbvio, né? Você pode estar numa dificuldade momentânea financeiramente falando, ou você está com um problema estrutural nas finanças. São coisas diferentes. Vai ter um determinado momento que eu sugiro que você contrate, por que não, alguém para fazer um estudo financeiro da sua imobiliária. Eu acho que às vezes isso é interessante, sim. A pergunta é que momento. Quando eu estou numa situação onde eu estou com muitos investimentos, que eu estou com bastante gastos, e vamos chamar assim, pulverizados,
que eu preciso entender aonde estão esses gastos, talvez seja um momento nesse sentido, sim. Então, eu posso entender que eu estou faturando. Na minha primeira visão, Rosalvo, é uma questão global. Quanto ao fator de venda, mais de locação, mais de ADM, mais de receitas inovadoras. E agora sim, consegui estruturar a imobiliária. Beleza, agora vamos entender esta imobiliária, vamos começar a separar os DREs. Então eu separo primeiro, gosto muito de DRE de vendas e locação, e depois eu tenho um DRE somente de administração da locação e outro somente do ataque da locação. Isso é extremamente importante. E você pode também revisar o teu DRE, o ideal seria, na minha percepção, mensalmente, porque hoje, né, você, através dos apps, através dos softwares, você pode ter um controle na palma da mão e ter uma análise mensal. Mas, óbvio, dependendo do tamanho da sua imobiliária e da estrutura que você tenha, talvez isso fique complicado. Então, pelo menos trimestralmente, eu acho que você deveria ter para ter uma análise, mas toma bastante cuidado, tá? O que eu vou te dizer agora é muito importante. Vou contar uma história para você que eu acho que é bacana. Porque, às vezes, a imobiliária acaba cortando, na minha percepção, o ataque. O ataque se paga, o captador se paga, a tenente de locação se paga, o corretor se paga. Então, muito cuidado com isso. Tem uma história que vale a pena contar. Um famoso diretor de Hollywood queria produzir um filme. Então, ele chega para o investidor, para o patrocinador, e pede uma verba para que ele produza esse filme, porque era um filme que não era tão barato. Esse investidor, patrocinador, pensa assim, poxa, peraí, mas eu vou cortar onde? Eu preciso cortar. E, não sei se vou investir, não sei lá, me dá esse roteiro que eu vou avaliar. Ele pega o roteiro, passa o final de semana com esse roteiro na mão, faz a sua avaliação, volta a conversar segunda-feira com esse diretor e diz assim, ok, nós vamos investir no seu filme, com uma condição. Você vai fazer um corte, porque todo o custo do seu filme está muito amarrado a uma parte do filme que eu acho que se a gente tirar, ele viabiliza. Então, por favor, tire o macaco do filme. Qual era o nome do filme? King Kong. Então, muito cuidado para não tirar o macaco do filme da sua imobiliária. Muito cuidado para você não fazer cortes aonde é aquilo que te traz a receita da sua imobiliária. A avaliação financeira, a análise financeira, ela é extremamente importante. Mas não tem coisa mais chata do que você cortar o que não deve. Eu vejo muita imobiliária, em vez de cortar o vagão do trem, está cortando a parte que puxa o trem, o maquinista que puxa o trem. Então não adianta cortar a locomotiva, né? Porque aí você fez o trem parar, você tem que cortar o vagão. Aonde que está essa situação toda? Então, a partir do momento que eu entendo se é uma dificuldade momentânea ou se é uma estrutural na minha finança, eu posso avaliar, porque a dificuldade momentânea ela é pontual. Às vezes eu posso ter um mês com venda fraca, às vezes eu posso ter um investimento pontual, às vezes eu posso estar reformando a minha sede, às vezes eu posso estar esse mês não ter alugado muito bem. Então são coisas que podem ocorrer sim, mas eu tenho que entender se é possível crescer ou não. Porque é lógico, se hoje a minha imobiliária, vamos dar um chute aqui, se ela aluga os seus 200 imóveis por mês ou 150 imóveis por mês, é possível crescer? A pergunta não é somente se é possível, a pergunta é o quanto eu desocupo. Então não interessa o tamanho da sua imobiliária, se você alugar, vamos imaginar, 30 por mês, só que você desocupa 10, show de bola, você está crescendo 20 imóveis na sua carteira mensalmente. Agora vamos lá, a sua imobiliária aluga, eu já peguei imobiliárias para dar consultoria assim, onde essa imobiliária, ela alugava 90 imóveis por mês, show de bola, só que desocupava a 120. Não adianta você partir para um processo de querer diminuir a desocupação, porque você consegue diminuir até um ponto, porque a desocupação ela é simplesmente um percentual do processo. Então, é preciso crescer a alocação. Agora, olha a movimentação que essa imobiliária teve que fazer, não só para crescer
30% em locação, que já é um número muito grande, mas você sair de 90 locações, que é considerado grande, para 120, é quase aí uma epopeia, quase uma dificuldade muito grande. Então, tem muitas imobiliárias no Brasil que estão nessa situação. Então, peraí, se eu alugo bem, mas eu tenho uma desocupação maior, o que eu preciso fazer para que eu alugue mais? Eu posso ter um time de vendas que não está vendendo aquilo que eu imagino? Será que hoje eu tenho um problema ou não com a minha gerência? Então, eu sempre digo o seguinte, lei da Marinha. Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. A partir do momento que eu tenho uma equipe de vendas, que eu tenho um gerente de vendas, a minha equipe está indo mais ou menos, a minha equipe está indo bacana, será que é hora de eu ter um segundo gerente de vendas? Por quê? Porque se eu tenho um só, muitas vezes eu não tenho nenhum. Porque vamos imaginar que você fica sem, a coisa ficou complicada. Eu não estou com isso falando mal do seu gerente, mas estou sim falando de que não dá para você ter esse fator e ter um peso, entendendo, poxa, peraí, a minha imobiliária depende disso, meus funcionários dependem disso, então eu não posso depender de uma pessoa só, de uma equipe só. Então hoje, por isso que a imobiliária, por isso que o tema do nosso podcast hoje é não limite ou no limite. Qual é o limite do seu crescimento? Poxa, minha imobiliária vende lá 15 milhões por mês, 16 milhões. Eu tenho clientes de consultoria que vende mais de 16, 17 milhões hoje. Será que esse é o limite? Será que pode crescer? Aonde estão os problemas? O problema está no marketing? Porque hoje o que a gente enxerga é uma confusão no marketing, achando que o marketing é mídias sociais, achando que o marketing é propaganda. Não, o marketing não é isso. O marketing é toda a estruturação do que você vai fazer da sua comunicação também para o seu crescimento da sua marca, o crescimento do seu processo de vendas, porque fazer o marketing é querer vender mais. Então, muitas vezes, eu tenho que entender esse processo como um todo e entender aonde pode estar o meu problema e se eu posso crescer ou não. Senão a coisa fica complicada. Você veja só, né? Qual a diferença de eu ter um contador estratégico na minha empresa ou eu ter um contador que cuida da contabilidade da minha empresa? Então, por exemplo, eu posso ter um contador que cuida da minha contabilidade, que ele vai somente olhar números. Aí ele olha o tal do total. Não sei se você já ouviu essa piada ou não, né? Mas tinha um cara que ele era o gerente de uma empresa e ele foi ver a listagem, né, das pessoas que ganhavam. E aí ele leu lá, aí tinha um cara que era o total, que ganhava um monte. Não, era o total. Então, poxa, como é que esse total ganha mais que eu? Era o total da soma de todo o processo. Então, às vezes, o contador ele está voltado para isso somente. Poxa, esse custo aqui está alto demais. Ele não está vendo que resultado você está tendo. Ele não tá percebendo qual é o investimento que você está fazendo que está gerando resultado. Já um contador estratégico, às vezes, ele é o cara que vai te dizer que você está no caminho, que você tem essa seriedade, que ele entende os seus números, mas ele entende também qual é o seu processo. Vamos imaginar que você vai para fazer uma pergunta para um contador normal, comum, de que você precisa fazer um empréstimo. Então, o contador qualquer, ele vai avaliar se você tem caixa para isso, ele vai fazer aquilo e tal. Se é um contador estratégico, ele vai tentar entender qual é a razão do financiamento, se isso vai te trazer ou não vai te trazer crescimento, isso vai te trazer ou não uma evolução. Então, essa é a diferença de um contador e um contador estratégico. Porque todos precisam entender os números e entender o investimento que eu possa crescer. Senão, eu não posso, Rosalvo, como essa camiseta que eu fiz em homenagem à Imobiliária Jaú, que eu estou usando hoje em homenagem à Imobiliária Jaú, eu não posso discutir uma campanha de uma convenção se a gente está ou não está no limite, se a gente pode ou não ultrapassar o limite. Qual é o limite que se tem? Então, se eu entendo isso, e se eu, Rosalvo, sou chamado por imobiliárias, como eu sempre gosto de dizer, ainda não surgiram imobiliárias que
me chamam para pagar a velhinha. Rosalvo, é nosso aniversário, queremos te contratar e tal. Não, é só problema. Então, é uma imobiliária que não está conseguindo faturar aquilo que ela precisa, é uma imobiliária que não está conseguindo crescer na locação, é uma imobiliária que está caindo a carteira de locação, é uma imobiliária que não está conseguindo, por exemplo, às vezes até conseguir pagar suas despesas, está indo para banco, esse tipo de situação. Então, todos os problemas podem ocorrer. E óbvio que a minha consultoria ela é muito mais comercial, ela é muito mais de crescimento de faturamento do que qualquer outra coisa. Então, isso acaba envolvendo, baseado nos problemas que o cliente tem. Então, o que você tem que entender é interpretar, o DRE, ou seja, não dá para confundir faturamento com lucro, não dá para ignorar as despesas operacionais, não dá para não provisionar impostos, quer dizer, e acabar misturando contas pessoais. Mas cada imobiliária vai ter o seu problema, cada tamanho é um tamanho. Você imagina uma imobiliária, por exemplo, que ela pode ter, sim, 5 sócios. Ela pode ter, sim, 3 sócios. O marido, a esposa, vamos imaginar, e pode até ter o filho. Então, você imagina quanto custa o prolabore dessa família envolvido dessa imobiliária. Eu não estou aqui dizendo corte o prolabore, porque o prolabore, hoje em dia, não dá nem para a gente discutir o corte ou não corte, porque hoje, se você tem uma criança de 5 anos, 6 anos numa escola, eu já imagino quanto você gasta só de escola, porque é muito mais caro hoje uma escola para uma criança do que talvez até uma faculdade. Então, hoje, o que está acontecendo? O mercado está exigindo que você tenha escala. Não é o Rosalvo, não é o teu processo. Porque se eu tenho, por exemplo, 3 sócios que tiram para o labore, eu preciso ter ganho para isso. Se eu tenho eu e a minha esposa, se eu tenho eu e o meu marido como sócios da imobiliária, imagina o tamanho do prolabore dos dois. E aí é óbvio que vocês têm custo, é óbvio que vocês têm toda a estrutura de vida de vocês e você quer ter uma vida tranquila e precisa ter gasto porque vocês são donos. Então é aquilo que eu digo, que o mercado exige escala, exige visibilidade. O mercado hoje exige uma padronização. Então, o talento sozinho ele não gera mais consistência. Então, o que nós temos que entender? Que eu preciso ter um processo bem definido. Hoje não adianta você querer vender baseado apenas no corretor estrela. Hoje você precisa pensar em vender baseado também no teu time inteiro bem treinado. Hoje você vender mais, você precisa ter um processo. Hoje o processo de pré-venda ele existe e morreu o assunto. Não se discute mais. Isso é uma coisa que não há mais discussão. Óbvio, está mudando o processo de pré-venda. O pré-venda não é mais feito por seres humanos. O pré-venda é feito pela uma IA. E aí, muitas vezes, você não está investindo numa inteligência artificial de atendimento ou mesmo pré-atendimento, porque às vezes você fala assim, eu tenho pouco lead para isso. Eu entendo o que você está falando. Mas eu já tive vários clientes que nós combinamos o quê? Liga o robô sábados, domingos e todo meio da semana à noite, por exemplo, e desliga o robô no horário comercial. Todo lead, todo contato que entrar no horário comercial, o meu corretor atende, se eu tenho poucos. Agora, quem é que vai atender final de semana? Não tem quem atenda. Quem é que vai atender à noite? Não tem quem atenda. Nessa hora, eu posso ligar aí o robô para que faça o atendimento. Então, todo esse processo hoje em dia, ele vem mudando para caramba e ele é baseado em procedimento e processo. Então, se eu não entender isso, eu não vou evoluir. Eu não vou, porque todo o processo ele vai envolver uma série de procedimentos. Então, caraca, pensa, eu gosto muito do exemplo da roda da bicicleta. Os aros na roda, ela é todo um processo e os aros da roda, ela é cada procedimento. Você pode também dar um exemplo, sei lá, pizza com pedaço da pizza. Então, quais são os procedimentos que vão me levar ao processo? Então, são coisas que hoje, se você não tem na sua imobiliária claramente, no que se refere às vendas, no que se refere à locação, no que se refere à captação, na administração da locação e principalmente no faturamento de receitas inovadoras, você não vai evoluir, você não vai ter crescimento disso. Então,
O mercado todo mudou, o processo todo vem mudando. A visualização da imobiliária e crescimento vem mudando. Então, é possível sim você ultrapassar o seu limite. Eu sou a maior prova disso de clientes que eu atendo que passaram seus limites, evoluíram nos seus limites. Imobiliárias que, junto comigo, tinham 100 imóveis na carteira, passaram a ser líderes em sua cidade. Por quê? Porque entenderam que não existe o limite. Eu posso estruturar, eu posso trabalhar. Então, como é que você faz isso? Como é que eu entendo? Como é que eu tenho um sucesso? Como é que eu sou eficaz? Comece pequeno. Defina um fluxo simples, por exemplo, lá da qualificação de leads. Entendeu? Você pode ter perguntas padrão e registrar no teu CRM. Agora, aí a pessoa não tem CRM, as pessoas não preenchem o CRM, isso é o básico do básico. Mas por isso que você tem que ter um fluxo simples. Primeiro implante o CRM simples. Depois que você percebeu que deu resultado, o seu time gostou, agora você evolua para um CRM melhor. Eu vejo a imobiliária comprando um CRM do caramba que as pessoas não preenchem. E ela acaba não utilizando. Por quê? Porque ela fez ao contrário. Às vezes, ela acabou contratando um CRM complicado e não começou com o simples. Então, você começa inicialmente com o simples. Para que você tenha uma noção, os meus relatórios hoje, para que toda e qualquer imobiliária possa preencher, eles são todos em Excel. Para que eu não tenha que definir qual é o software aqui ou qual é o software lá. Porque o que interessa no processo é o resultado. O que interessa no processo é a evolução, não a maneira que ele é controlado. Então, caraca, quanto mais lead qualificado, mais eles convertem, como é que eu posso qualificar esse lead? Então, às vezes, se o teu corretor, vamos pensar no caso das vendas, ele não alimenta esse lead, ele não conversa com esse lead, hoje uma inteligência artificial está fazendo isso. O que você percebe de muitas imobiliárias de locação que estão perdendo a locação é porque não há retorno. Então, a pessoa atende o lead, é aquela velha história que isso todo mundo já sabe, né? O melhor lead é o próximo. Então, ele acaba sempre tentando vender ou fechar um negócio com o próximo lead e nunca fazer o retorno a esse lead. Então, eu sempre digo o seguinte, beleza, eu posso fazer o retorno, por exemplo, através de uma inteligência artificial. Ou, como é que o meu time vai trabalhar? Então, hoje em dia, não é mais um processo da captação da locação. Antigamente, se eu captava imóveis, acabou o meu problema, estava tudo certo. Hoje não, eu preciso ter uma velocidade de locação. Senão a tua imobiliária, ela passa a ser uma imobiliária velha, ela passa a ser uma imobiliária lenta. Então, o problema não é o tempo que a sua imobiliária existe, o problema é o quanto ela é rápida ou não rápida. Não existe mais grande e pequeno. Desculpe, existe lento e rápido. Uma imobiliária grande, o meu desafio é tornar ela rápida, porque ela já é grande, ela já tem estrutura, mas ela acabou, com toda a sua burocracia, com todo o seu processo, ela acabou voltando a ficar lenta. Então, caraca, a partir do momento que eu tenho esse processo, eu tenho que perceber o quê? Como eu transformo a minha imobiliária numa imobiliária mais rápida. Como assim, Rosalvo? Não adianta mais somente capital, preciso alugar. Não temos mais exclusividade no Brasil. O seu concorrente está captando imóvel seu. Então, se o seu time não for rápido na alocação, você vai perder mercado. Então, isso é o que vale hoje em dia. O próprio proprietário de imóveis, ele hoje, o que ele quer? Cada vez mais ele vai querer que uma imobiliária administre o patrimônio dele. E hoje as imobiliárias não sabem explicar para o cliente o que é uma holding. Hoje as imobiliárias não têm um departamento de qualificação do cliente, de entender qual é o meu cliente ouro, prata ou bronze. Isso é muito no discurso e na prática quase zero. Por quê? Porque a imobiliária acaba muitas vezes misturando todo tipo de cliente e transformando numa imobiliária de varejo. Está cheio de grandes imobiliárias assim, que não passam de uma imobiliária de varejo. Aí é óbvio, vai perder mercado, porque não entende o que é branding. O que é branding? Brand, marca. Então, walk, caminhar. Walking, caminhando. Work, trabalho. Working, trabalhando. Brand, marca. Branding, marqueando. Então, eu vou trabalhar a minha marca numa evolução.
Não interessa quanto tempo eu tenho, se eu tenho 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu vou trabalhar ela nessa evolução. Esse é o ponto. Então, eu preciso, sim, gerar relacionamento contínuo. Eu preciso entender novas oportunidades. Eu preciso entender como é que está o meu marketing offline, porque só se fala em online, só se fala em redes sociais, só se fala em mídias sociais e não se percebe o caminhão de dinheiro que você está colocando nisso e cada vez entrando mais lead frio. Então, caraca, muitas imobiliárias que já têm sua estrutura, que já têm o seu conceito, acabam esquecendo do marketing offline, do marketing boca a boca, aqueles marketing que sempre foram eficazes no processo de setor. Então, hoje é preciso educar o departamento de marketing baseado numa coisa só. No que o departamento de vendas precisa. No que o departamento de locação precisa. Não é simplesmente colocar post, não é simplesmente patrocinar para que seja vista ou impulsionar o imóvel. Quer dizer, a imobiliária ela precisa começar a estruturar tudo isso. E sinto muito, vamos parar de perder corretor. O que mais vem acontecendo no Brasil hoje é a criação de um novo corretor que nunca existiu, que hoje é o famoso corretor independente, que ele não é mais o corretor autônomo. O autônomo, ele era autônomo, trabalhava com você e algumas coisas assim. Hoje o independente, ele não quer mais trabalhar com imobiliária. Ele cansou, ele não tem suporte, ele não tem auxílio, ele não tem marketing, porque ele dependia exclusivamente da imobiliária. E ele acaba aprendendo que ele tem que fazer tudo isso. Só que quando ele vira independente, o que eles têm percebido hoje? Porque se tem uma pessoa que tem muita pesquisa de mercados, é a minha empresa. Então, hoje, esse corretor independente, você quer saber o que ele pensa? Que ele está sozinho, ele está numa ilha. Ele percebe que hoje ele faz o processo dele. Ele percebe que hoje ele depende de todo o trabalho dele. Então, antes ele estava num dilema, eu dependo da imobiliária, mas eu não tenho suporte. E hoje ele percebe que ele não tem aquele suporte, e que ele depende somente dele. E muitas vezes o erro está na imobiliária não entender isso. Tanto é que eu tenho tido sucesso não somente com 1 ou 2 imobiliárias, mas com várias imobiliárias que temos feito trabalho de parcerias com corretores independentes, onde isso tem gerado muito sucesso, isso tem gerado uma inovação. Por quê? Porque o nome já diz, ele é independente, mas ele se sente só. Ele não tem conhecimento. O crescimento dele depende dele. E muitas vezes você, como empresário, não está percebendo isso, porque não me leva a mal, por isso que esse podcast, o título é Qual é o limite, ou se há limite? Porque não existe limite para isso, não se limite a esse processo. Se você não tiver hoje pré-venda, se você não tiver venda, se você não tiver em paralelo implantando o processo administrativo, financeiro, meta, você não vai ter resultado. Estruture primeiro sempre aonde o maior impacto vai ser direto nas suas vendas. Não estou falando na venda somente do imóvel. Venda, por exemplo, a locação é uma venda. Então, toda a tua estruturação, primeiro, se eu quero crescer, se eu quero não ter limites, eu tenho que perceber que eu tenho que estruturar primeiro onde terá o maior impacto do resultado de vendas ou do resultado da alocação. Para depois, sim, como é que eu vou entender? Como é que está a situação do meu gargalo? Onde é que é o limite de crescimento de uma imobiliária? Gargalo, muita gente fala, mas muita gente não entende nem o que é. O gargalo de uma cerveja ele foi inventado porque sem o gargalo, quando você virava num copo, caía a cerveja toda. Então, o gargalo ele foi criado para travar o escoamento, por exemplo, da cerveja ou do líquido qualquer. Quando nós falamos em gargalo, o que está na sua imobiliária travando o escoamento do teu resultado, do teu sucesso, seja lá o que for. Às vezes, é pelo gargalo que a operação não consegue escalar mais, sem aumentar a estrutura, sem aumentar pessoas. Então, eu preciso entender como é que está o meu processo. Acredite em mim, eu vivo isso há mais de 30 anos. A imobiliária pode, sim, sinto muito, ser uma imobiliária onde ela pode ter crescimento, ela pode aumentar a estrutura e ela pode escalar os seus processos. E, principalmente, escalar os seus ganhos, né? Hoje, cada vez mais, nós temos uma tecnologia vindo auxiliar o tempo do gestor.
teremos esse ano, já estamos tendo, é o ano da administração, onde teremos inteligência artificial na administração de imóvel, onde teremos automação na administração de imóvel, onde teremos as respostas rápidas na administração de imóvel. Então, a pergunta que eu te digo é, aonde você trava é onde está o seu limite. Então, caraca, aonde você está travando? Pense nisso, porque ali está o seu limite. Essa é a pergunta. Aonde você trava? Aonde está o seu gargalo? E às vezes é você entender por que eu chego até aqui e não consigo. Vou dar um exemplo muito bobo. Às vezes a tua meta de locação, por exemplo, por atendente são 12, ela vai ganhar Y. Ela tem medo de atingir 14, porque ela já atingiu uma comissão Y de percentual. Então ela alugou 12, ela começa a enrolar. Ela vai botar as próximas locações para o mês que vem, porque ela tem medo que mês que vem ela não faça 12. Ou vão pegar 6, eu atinjo 6 locações e vou ganhar uma comissão um pouco melhor. Então eu não vou para a 7ª, porque eu tenho medo de não alcançar 7 ou 8. Não, eu tenho medo de não alcançar 6 novamente. Acabamos de descobrir um gargalo no seu comercial. Como que você pode resolver? Não adianta você chamar o pessoal, você ter briga, você ter discussão, porque você sozinho tem que pensar que é o seu gargalo e, obviamente, às vezes procurar auxílio. É como eu já falei. Será que você poderia ter um contador estratégico e não um contador, somente contador? Que tipo de gente você tem que soma a estratégia da sua imobiliária? Que tipo de gente você tem que auxilia você pensar na sua imobiliária para um crescimento? Ou são pessoas que você tem que explicar até o que é um metro quadrado? Aí você, às vezes, contrata um consultor que você tem que explicar o que é um metro quadrado. Aí você contrata uma empresa de consultoria que o dono vende, mas ele não vai. Ele manda um time. É um time que não tem, não me leve a mal, um compromisso com esse crescimento. E aí o que ocorre? Obviamente você não vai crescer. Porque o quanto se entende profundamente sobre esse processo. Então você tem que entender, caraca, como eu posso dar e aonde eu vou dar o meu próximo passo para ter uma escala. A minha imobiliária está pronta para isso? A minha imobiliária está evoluindo para isso? Qual é a taxa de conversão que eu posso ter para que me dê resultado? Qual é o meu processo? Ele está padronizado? A minha equipe está treinada? Como é que está o meu lucro recorrente? Um dos cursos que eu mais tenho sucesso no Brasil chama-se Alocação como Receita Recorrente. Eu preciso ter receita recorrente, mas hoje em dia, não mais somente receita recorrente, e sim lucro recorrente. E capacidade de investir e reinvestir em marketing. E hoje em dia sinto muito em tecnologia. Por quê? Porque se você crescer de forma previsível e com margem, é sinal que você pode subir de nível. É sinal que você pode subir de degrau. Então você tem que pensar nisso como a sua imobiliária. Então, desde o processo de DRE, desde o processo gerencial, desde o processo de você procurar pessoas que vão te auxiliar nesse sentido. Porque hoje o marketing, como eu já disse, ele mudou um monte. Hoje está cheio de armadilhas que o gestor acaba entrando pelo cano. Então hoje não dá mais para pensar somente numa mídia social, numa rede social. Eu tenho que pensar, sim, novamente no meu marketing offline. Eu tenho que pensar no meu planejamento estratégico. Eu tenho que ter uma meta clara. Agora, não adianta você criar uma meta, se você não tiver um histórico. Qual é a minha meta? Qual é o identificador? Qual é o indicador que vai definir isso? Qual é a cultura de melhoria contínua que eu vou ter? O que eu preciso? Então, isso exige que todos saibam dentro da sua imobiliária do porquê da mudança e como cada processo contribui para o resultado. Eu estou cansado de pessoas, às vezes, perguntarem e dizerem para mim, poxa, que saco, sempre tem que crescer, que saco, sempre tem que aumentar a locação, mas ninguém explicou para a pessoa de qual é o problema, qual é o crescimento sustentável. Por exemplo, a imobiliária precisa, sinto muito, alugar mais do que desocupa, senão ela não cresce. A pessoa que entender isso, ela vai ajudar você a crescer. Então, a sua imobiliária é um negócio de muito resultado, de muito controle, de muita situação que vai trazer você para a evolução. Pare de pensar em vender sua carteira. Porque se você chegou até aqui, é que você evoluiu, é que bobo você não é. Mas é óbvio, se você quer melhor, você vai ter que evoluir. É óbvio que se você quer profissionalizar, você vai ter que conversar com a sua esposa,
com o seu marido ou com o seu sócio, seja lá quem for, de que caminho vocês vão a seguir. Porque aí, obviamente, na minha percepção, eu vivo isso há mais de 30 anos, você vai com certeza superar os seus limites. E esse é o caminho e é aquilo que eu acredito que vai gerar seu resultado. Antes da gente terminar, já quero agradecer aqui ao Pop, quero agradecer a Laís, que apoiam esse projeto, que acreditam na sua imobiliária, que acreditam no seu mercado. Acabei de falar muito da inteligência artificial, que conheça o processo da Laís, vale a pena, para que você tenha uma noção. Ao Pop também, eu acho que hoje você tem que pensar em pulverizar, sim, os seus garantidores. Por que não conhecer o processo da Alpop? Vale a pena. Eu acho que é um negócio bacana, é uma empresa especializada em garantias para um público mais popular e até para especializada também em garantias para pessoas negativadas. E voltando para que a gente possa encerrar, o planejamento estratégico é o teu segredo, é o que você tem que caminhar. Pare de pensar em trocar escada. Eu vejo funcionários de imobiliárias pensando em sair da imobiliária, querem trocar de escada. Você tem que ter uma cultura que as pessoas queiram trocar de degrau, elas queiram crescer. A sua imobiliária dá essa oportunidade. O que talvez esteja acontecendo não é o seu funcionário não está enxergando, é você não está enxergando qual é o próximo degrau que o seu time pode ter. Mas acredite nisso, eu estou nisso há 30 anos. Eu sou o único que preciso acreditar urgente, porque ninguém me contrata para bonito. Eu não sou uma empresa que vai lá contratada para fazer propaganda e não tem compromisso com o resultado. O meu contrato exige resultado, o meu contrato exige cláusula de sucesso. Então, caramba, eu tenho que ter resultado, eu tenho que pensar nisso. E muitas vezes eu acabo tendo que pegar na mão do empresário para auxiliar ele a atravessar esse caminho. Mas pense nisso também, de você pegar na mão dos seus funcionários, do time que está com você. Pense no seu planejamento, qual foi a última vez que você fez um planejamento. Pense aonde você quer chegar e qual é o caminho que você deve perseguir. E eu tenho certeza que você vai gerar resultado. Muito obrigado a vocês que têm passado assuntos que a gente deva tocar. Esse é um assunto que veio para o meu e-mail. Então, o meu e-mail é contato@rosalvobarreto.com.br. Conheça também a nossa comunidade. Fale com o meu time. O que seria a comunidade? É Rosalvo Barreto. Entre nas minhas redes sociais. Nós estamos com um processo muito legal, é um processo que foi criado, é uma comunidade dentro do mercado imobiliário, onde você se cadastra, vai falar, vai colocar o seu cargo, se você é atendente de locação, se você é captador, se você é supervisor, se você é gerente, diretor, não interessa o que seja. Ali nós vamos ter muita coisa gratuita, tem, por exemplo, Fica a Dica, que é uma coisa que a gente dá, toda semana tem uma dica, nós temos uma série de coisas legais para a sua imobiliária. E conte comigo, espero que você cresça e bora para frente, aguardo você no próximo episódio.